Shalom, graça e paz a todos, queridos amigos e irmãos em Cristo do YouTube, galera do Arena Apologética. Estamos aqui agora entrando valendo, estamos ao vivo agora para todo o Brasil. Você, independente do seu estado, seja abraçado pelo Arena Apologética e por esses dois homens de Deus. E agora nós vamos iniciar o debate no sistema presidencial. Pastor Marcos Quintanilha, o senhor pode dispor de 3 minutos para a sua apresentação, tá bom? Apresente-se dispondo de 3 minutos. Graças e paz a todos, que Deus abençoe. Irmão, nós estamos aqui, então, para compartilhar com os irmãos uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a doutrina da substituição, o supersessionismo. É uma doutrina pouco conhecida, mas ela é de vital importância para a compreensão do que é o Evangelho. Porque muitas pessoas pensam que o cristianismo é a continuação do judaísmo. O que nós vamos defender aqui? Nós defendemos que, do plano espiritual, a igreja substitui, entendeu? Ela substitui Israel. Getúlio, o senhor pode dispor desse tempo para fazer a sua apresentação. Tempo na tela. Vamos lá. Bom, eu vou apresentar um ponto de vista totalmente diferente do nosso pastor Marcos, e esse assunto ele não tem implicação salvífica, tá? Ele é importante, mas ele tem importância secundária. No juízo final, Deus vai perguntar: você acreditava que a igreja era substituta no Israel? Não, para a gente ser salvo, Deus vai perguntar se a gente viveu em santidade, tá? Mas a gente não vai deixar de considerar a relevância da importância desse assunto em termos secundários. Vamos lá. Eu defendo a ideia de que, na Bíblia, que nós somos iguais em importância, mas somos diferentes em funções. É o que acontece com Israel. Israel tem uma eleição instrumental, que não passa. E são algumas coisas que Deus prometeu para Israel que não pode se cumprir na igreja. Bênção, terra, descendência e um rei sentado no trono. Nenhuma dessas profecias se cumpriram plenamente com Israel, porque quando Israel entrou na Terra Prometida, ele saiu de lá. E Deus, depois disso, em Amós 9,15, disse: vocês vão voltar para essa terra para nunca mais ser arrancados da terra. Com coração novo, com só espírito, etc., com graça, ressentado. Isso ainda não se cumpriu. E uma coisa para a gente pensar também é que em Salmo 89, Deus jurou a Davi. Ele disse assim: olha, eu juro para mim mesmo que não faltará um descendente que sente no trono de Davi. E outra coisa, os nossos irmãos que são da teologia da substituição, dizem: não, mas isso substituiu para a igreja, o trono é espiritual. Mas só que Deus diz uma coisa, que ele não alteraria o que saiu dos lábios dele. Olha só, acompanhe na sua Bíblia aí, Salmo 89, versículo 33. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Por favor. O versículo 3 ainda do mesmo Salmo 89, confira aí na sua Bíblia, diz assim... Salmo 89, versículo 3 e 4. Eu fiz uma aliança com o meu servo escolhido, jurei ao meu servo, dizendo: para a tua semente estabelecerei o meu trono, edificarei o teu trono de geração a geração. Irmãos, isso aqui é sério. A Bíblia, o texto está dizendo que não faltaria um descendente físico para sentar no trono de Davi. E a gente não pode espiritualizar esse trono espiritual, sabe por quê? Porque Davi nunca sentou num trono espiritual. Davi sentou num trono literal, e isso vai se cumprir no milênio. Como se não bastasse essas palavras, quando Maria estava grávida, queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Maria está grávida, e o anjo chega para Maria e diz assim, olha só, Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante, diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31 de Lucas, capítulo 1.
Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, chamarás seu nome Jesus. Olha só o versículo 32. Então será... Oi? Alô? Então, esse tempo era só para o senhor fazer as considerações iniciais, tá bom? Ah, tá. Depois vai no debate, vai. Tá legal? Perdão. Primeiro bloco. Estou ouvindo. Pastor Marcos Quintanilha fazendo a sua primeira pergunta. Então, o professor Getúlio ele tem 45 minutos, o pastor Marcos também tem 45 minutos, beleza? Então, pastor Marcos Quintanilha, o senhor pode dispor de 45 minutos, o tempo o senhor vai usar como quiser, tá bom? Tempo na tela. Ok. Antes eu queria ler o texto de Gálatas, que é a carta da liberdade cristã. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 15, ele diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim se a nova criatura. E a todos quanto andarem segundo esta, qual é a regra? A regra de ser nova criatura. Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eu queria perguntar ao professor Getúlio, quem é o Israel de Deus, segundo o texto de Gálatas, principalmente o texto de 15 e 16, que ele pontua justamente quem é Israel de Deus. Por que eu faço essa pergunta? Porque o sistema dispensacionalista, ele crê que o Israel, como nação, ela é o povo de Deus. Mas considera simples fato de alguém pertencer à nação de Israel seria incluído na lista de quem é povo de Deus. Mas é esse que eu queria entender. Outra questão que o sistema dispensacionalista prega é que existe um hiato, e nesse hiato a igreja está em foco. Deus agora está tratando com a igreja. E, posteriormente, vai tratar com Israel, nação. Mas aí, se a regra é ser nova criatura, como entender, então, quem é o Israel de Deus, segundo o texto de Gálatas, e, na realidade, toda a teologia do Novo Testamento está baseado nisso. Então, eu queria que o irmão explicasse como ser Israel de Deus, sem ser nova criatura, sendo apenas um descendente da raça de Israel. Essa que é a minha pergunta para o irmão Getúlio. Tempo na tela, professor Getúlio. Disponha do seu tempo. Olá, pastor Marcos, um prazer conversar contigo. Bem, eu queria fazer 2 reparos antes de começar. Primeiro, que o nosso debate aqui não é sobre o hiato do tempo da igreja e o arrebatamento, depois a nação de Israel entrar em cena, senão a gente vai mudar de assunto. O segundo é que o dispensacionalismo não defende que o fato de Israel ser etnicamente um povo escolhido de Deus para instrumento, isso não implica salvação. Salvação ele consiste em arrependimento, confissão e abandono dos pecados. Etnia não caracteriza nada. E uma outra coisa que precisa ser clara aqui é que o seguinte, nós somos iguais em importância, mas somos diferentes em funções. E quem diz que Israel ainda é um povo, não deixa de ser nação de Deus, não sou eu, não. Foi o próprio Deus que prometeu e disse que isso não passaria. Olha só, em Jeremias capítulo 31, versículo 35 diante, diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua, das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramido as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Olha só o versículo 36 do capítulo 31 de Jeremias. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Prossegue, versículo 37 do capítulo 31 de Jeremias. Confira na sua Bíblia. Assim disse o Senhor, se puderem ser medido o céu lá em cima, e sondados os fundamentos da terra lá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram. O que é que Deus está dizendo? Que não, Israel nunca deixará de ser nação. Isso aqui não é promessa de político. Deus está dizendo que só seria possível Israel deixar de ser nação, de ter vantagem instrumental, se fosse possível medir os céus.
A pergunta que a gente tem que fazer de $1 milhão é, no Novo Testamento, isso persiste ainda? Claro que sim. E é o mesmo apóstolo Paulo que escreveu o livro de Gálatas, que o nosso prezado pastor Marcos leu. Olha só que o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Eu queria lembrar que em Romanos 3, capítulo 1, Jesus já morreu, já tirou a parede da separação, aquela coisa toda, né? Quando chega em Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2 na sua Bíblia, confira aí, olha só. Olha a pergunta do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? E qual é a utilidade da circuncisão? Olha a resposta dele. Qual é a vantagem do judeu? Versículo 2. Muita e em toda maneira. Porque, primeiramente, a palavra de Deus lhes foram confiada. É uma vantagem instrumental que não passa. É o apóstolo Paulo dizendo que o judeu ainda tem vantagem instrumental, porque ele está reafirmando o que Deus disse em Jeremias, que Israel não deixaria de ser nação. Agora, respondendo a pergunta do nosso irmão, quando o apóstolo Paulo fala Israel de Deus, o apóstolo Paulo está se referindo aos israelitas convertidos que estavam lá na cidade de Galácia. Por exemplo, em Jeremias, Deus chama a cidade de Jerusalém de Sodoma, Jeremias 23:14. Será que Jeremias, a cidade de Sodoma e Gomorra, deixou de existir só porque Deus chamou Sodoma e Gomorra Israel de Jerusalém e Sodoma e Gomorra? Claro que não. Ele estava pegando uma característica inerente da cidade de Sodoma e Gomorra, que era o pecado, e chamou Jerusalém daquilo. Não quer dizer que a cidade de Sodoma e Gomorra deixou de existir por causa disso. Não. O que Paulo está fazendo apenas é uma metáfora em relação aos israelitas que são de Deus. Então, essa é a minha resposta. É isso aí, senhoras e senhores. Nós estamos aqui mais uma vez na Arena Apologética com um debate ao vivo entre dois homens que se esmeraram bastante na palavra de Deus e que cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua convicção. E é muito difícil alguém mudar a cabeça de um aqui, entendeu? Pastor Marcos Quintanilha, pode usar o seu tempo quando quiser, que vai começar agora para fazer a sua réplica. Tempo na tela. Ok, obrigado, irmão Elton. Pastor Getúlio, é interessante que o senhor colocou o texto de Jeremias, só que o senhor esqueceu de ler alguns textos anteriores. Os textos anteriores, eu acredito muito na lei do contexto. Todo texto ele tem um contexto que explica o texto. O texto do capítulo 31 de Jeremias, se o senhor ler alguns versículos anteriores, o senhor ia ver do que Deus estava falando. Veja só, capítulo 31, verso 31, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Você veja, é uma profecia do próprio Deus, dizendo que faria uma nova aliança, não como a aliança antiga, ou o Antigo Testamento. Ele já estava profetizando uma nova aliança. No dia que os tomei pelas mãos, tirei da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter desposado, diz o Senhor. Então, Israel rejeitou a Cristo, e a gente vai mostrar outros textos. Deus, então, estabelece uma nova aliança, não como uma aliança mosaica, mas uma aliança que vai se cumprir. E aí o cumprimento dessa profecia de Jeremias 30 e 32 é o texto que o próprio Jesus vai falar no dia da ceia. Mateus 26, versículo 26, diz assim: E quando comia Jesus, tomou o pão e abençoando e partiu, Deus deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dizendo: Bebei todos. Versículo 28. Porque este é o meu sangue, sangue de um novo testamento que é derramado por vós para a remissão de pecados. Então, o texto de Jeremias, ele traz, no seu contexto, a promessa de Deus de estabelecer uma nova aliança, não aliança nos moldes do Antigo Testamento, não uma aliança com uma nação, mas uma aliança espiritual, que fica evidenciado no texto de Gálatas, quando ele chama Israel de Deus. E o que vale nessa nova aliança não é etnia, não é se a pessoa pertence a essa ou aquela nacionalidade, mas, conforme Gálatas diz, ser nova criatura. Porque nessa nova composição, nessa nova aliança, Deus não está preocupado se a pessoa vem de uma nação ou se pertence
a uma genealogia. O que importa, e o próprio texto de Gálatas diz, não é circuncisão ou incircuncisão. Porque quando eu falo que a teologia da substituição, ela ensina que Deus substitui Israel no plano escatológico, no plano da redenção, como a igreja, não quer dizer que ele rejeita as pessoas que pertencem à nação de Israel. Não, ele muda a aliança. De maneira que a aliança agora não é uma aliança física, com a circuncisão que era feita no Antigo Testamento. É uma aliança de coração. E isso foi prometido, tanto no texto de Jeremias 31, o próprio texto anterior que o pastor Getúlio leu, e foi provado no texto de Mateus, quando o próprio Jesus estabelece a nova aliança. Não sangue de animais, mas uma aliança com o sangue perfeito, o Cordeiro perfeito, que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Então, Israel é substituída na igreja, as promessas que Deus fez a Israel, ela vem se cumprir na igreja, porque Israel rejeitou a Cristo. Israel, no plano redentivo, ele foi substituído, porque, como diz o texto de João, que diz que ele veio para o que era seus. A primeira vinda de Jesus, há 2000 anos atrás, era para resgatar a nação. A vinda dele se deu para a nação de Israel. Mas a nação de Israel queria um líder político, não um líder espiritual. E ele foi rejeitado. Aí o texto diz que ele veio para o que era seus. Mas uma vez que os seus não receberam, Deus então abre a possibilidade para os gentios, e todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filhos de Deus, nessa nova aliança, não tem nada a ver com a etnia, não tem nada a ver com a nacionalidade, tem a ver com a fé, tem a ver em ser nova criatura. Então, todas as promessas que haviam de se cumprir em Israel, passam a se cumprir na igreja, porque a igreja passa a ser, então, o Israel de Deus. A teologia da substituição de Israel, ela tem 3 características interessantes. Primeiro, uma ação punitiva de Deus em Israel. Isso fica evidenciado quando eles rejeitam a Cristo e eles são dispersos por quase 2000 anos. Eles, naquele julgamento onde estava Herodes, eles dizem que caiam sobre nós e os nossos filhos a condenação por eles terem matado Jesus. E aí eles recebem essa maldição, são espalhados durante quase 2000 anos, retornando agora, em praticamente 1947, houve toda essa situação porque eles rejeitaram a Cristo. Então, isso é uma ação punitiva. Deus, então, puniu a nação de Israel. Uma outra dimensão assim, bastante interessante da teologia da substituição de Israel é a questão estrutural. Porque agora Israel passa a ser considerado Israel espiritual. As promessas que eram para o povo de Israel passam agora não só para Israel, mas para todas as nacionalidades. Isso fica provado no livro de Apocalipse, quando ele fala que pessoas de todas as raças, de todas as tribos, pessoas de todas as nacionalidades são chamadas para compor esse Israel de Deus. Entendeu? Então, essas questões estão relacionadas com a teologia da substituição. Israel, no plano redentivo, é substituído pela igreja. Mas isso não quer dizer que as pessoas que pertencem à nação de Israel foram rejeitadas por Deus. Tanto é que o primeiro grupo de cristãos, a igreja primitiva, era composta de judeus. Então, os judeus não foram rejeitados na salvação, mas o foco, o Espírito da graça, a palavra de Deus agora está no viés da igreja. A igreja agora é redentora, ela é a comunicadora dos oráculos de Deus. A palavra de Deus, ela agora se expressa através da igreja.
só para concluir esse primeiro posicionamento, em lugar nenhum da Bíblia, Israel é chamado noiva de Cristo. Mas a igreja é chamada noiva de Cristo. E ela é chamada noiva de Cristo não só por ter gentios, mas por ter pessoas de todas as nacionalidades. Querido Getúlio, que vai, nesse instante, estar fazendo a sua pergunta neste segundo bloco. Segundo bloco,